Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Esta manhã eu quero meditar com você aqui em Mateus capítulo 8, até o versículo 4, que nos diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Teria sido algo muito incomum uma pessoa leprosa ter encontrado Jesus em público, no meio de uma sociedade, porque os leprosos naquela época eram considerados impuros e separados, da sociedade, uma vez que a lepra era tida como contagiosa e também encarada como uma maldição, ou seja, a pessoa ela é punida, ela era julgada como pecadora, uma vez que ela estava no estado de lepra. Mas o que me chama a atenção nesse texto aqui é a postura desse leproso quando ele tem um encontro com Jesus. Mateus vai nos dizer que eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo. Veja bem que aquele leproso ele vai ter uma atitude diferente da de muitos na nossa atualidade. Enquanto é disseminado, um falso evangelho, colocando Deus como servo das pessoas, ou seja, que Deus vai te dar aquilo, vai te dar aquilo outro. Eu analiso da seguinte maneira: eu não mereço nada que vem de Deus. Eu não mereço a salvação, eu não mereço as bênçãos. Nenhum de nós merecemos. É um favor, é uma graça, é um ato de misericórdia de Deus para conosco, nos conceder a vida eterna e nos dar o título de filhos quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é algo que Ele é obrigado a me dar, porque eu não mereço. É algo que vem da grandeza, da grande misericórdia dEle para conosco. E esse leproso ele vai entender isso, sabe? Ele chega adorando a Deus. Ele não chega questionando, ele não chega murmurando, ele não chega fazendo indagações, se, como muitos naquela época, se tu és o Cristo, desça da cruz, tipo assim, se tu é o Filho de Deus, então faça isso, nos prove. Não, aquele leproso ele não precisou fazer nenhuma indagação para Jesus, mas ele chega, prostra e adora o Senhor. E a adoração dele consistia num espírito quebrantado a ponto de dizer: Senhor, se quiseres eu posso ficar limpo. Ou seja, ele não está colocando Jesus contra a parede dizendo: o Senhor tem a obrigação de me curar, o Senhor tem que me curar, me cure. Não, pelo contrário, ele vai se humilhar dizendo: se o Senhor quiser. Ou seja, não é algo que ele está ordenando, mas ele está implorando através da sua adoração. Se o Senhor quiser, pode mudar esse quadro, pode mudar essa situação. Talvez você está se igualando a muitos hoje, quando ora, quando pede a Deus. Veja a tua postura. Será que você não está colocando Deus contra a parede como se você fosse o Senhor e Ele fosse o servo? Será que você não está agindo com Deus como você age com os teus servos, com os seus empregados? Será que você não está invertendo os papéis? Deus espera da minha vida, da sua vida, uma postura de honra, uma postura de adoração, uma postura de reverência. Porque quando nós nos posicionamos diante dele com reverência,
e com um espírito quebrantado, como já nos diz o salmista no Salmo 51, a um coração quebrantado e contrito não desprezará jamais o Senhor. Reveja nessa manhã como tem sido a sua abordagem para com Deus, como tem sido a sua adoração. Você tem adorado a Ele por conveniência ou você tem adorado a Ele por aquilo que Ele é? Porque ainda que Deus não cure, ainda que Deus não faça, ainda que Deus não realize, Ele vai continuar sendo Deus e Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra. É onde eu quero que você entenda que para tocar no teu milagre, você precisa rever a tua abordagem. Porque nós não estamos diante de um empregado, nós estamos diante de um Senhor. E não é qualquer Senhor, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. É o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. É o Emanuel, Deus conosco. Então, como eu tenho me portado diante desse Deus, como eu tenho feito a minha abordagem diante dele? Eu quero que você entenda como provocar o seu milagre, meu irmão. E muitas das vezes, para você não estar recebendo, porque está relacionado na forma como você está pedindo, ou na forma como está o teu coração. Deus conhece. Ainda que eu não conheça sua mente, ainda que eu não conheça o seu coração, e você não conhece a mim, Deus nos conhece. E Ele sabe as intenções do nosso coração, Ele sabe as intenções da nossa vida. Então não pense que Deus não está vendo o seu íntimo, porque Ele vê. É tempo de nós deixarmos a mamadeira e nos tornarmos um homem adulto. É o tempo de deixarmos de ser meninos na fé para crescermos, adquirirmos maturidade espiritual. Porque só assim, irmãos, nós poderemos deixar a terra para acessar o reino de Deus. Porque se eu não viver uma vida de santificação e transformação aqui, não preciso esperar que o céu vai se abrir para mim entrar. Porque eu tenho tantos anos de crente, não. O céu vai se abrir para receber aqueles que se santificaram e foram transformados aqui pela palavra de Deus. Não adore a Deus por conveniência. E enquanto ele está adorando, enquanto ele está dizendo, se quiseres, eu posso ficar limpo, Jesus responde, ele toca naquele leproso, algo que ninguém tocava nele, mas Jesus toca no meio da multidão para levantá-lo, sabe? Para dizer a sua adoração foi recebida nos céus. E Jesus então vai dizer, eu quero, seja limpo. E instantaneamente ele foi curado. Limpo daquela lepra, simples. Porque ele provocou o milagre na sua adoração e na sua postura. Adore a Deus de forma incondicional. Mesmo se ele não te der aquilo que você está buscando, não vai mudar nada o teu grau de adoração. Somente assim, irmãos, seremos considerados verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não adore apenas em espírito, mas adore também em verdade. Amém? Eu fico por aqui até nosso próximo encontro, se nosso bom Deus nos permitir. Até lá, fique na paz do Senhor. Shalom.